Você já percebeu que consegue passar 2 horas assistindo vídeos no celular sem perceber, mas 5 minutos estudando parece uma eternidade? Muita gente acha que isso é falta de disciplina, mas a neurociência explica que na verdade o seu cérebro está fazendo o que ele foi treinado para fazer. E nesse vídeo a gente vai falar uma forma de como você pode reprogramar o seu cérebro para ter mais vontade de estudar. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é o que você imagina quando eu falo em estudos. Então comenta aqui nos comentários qual é o seu primeiro pensamento. Normalmente, o nosso cérebro pensa em esforços, provas, desafios e cansaço. Enquanto isso, se eu te perguntasse sobre redes sociais, você me falaria algo completamente diferente. Então, talvez uma satisfação, uma alegria, diversão. Isso porque a cada curtida, a cada vídeo rolado, a gente tem a liberação da dopamina. Então, com o tempo, seu cérebro passa a entender que se você precisa de algo para se sentir bem rapidamente, basta você pegar o seu celular, que aquele sentimento, aquela satisfação vai acontecer. Agora, do lado oposto, quando a gente pensa em estudos, aprender um novo idioma, passar em um concurso, já o nosso cérebro associa isso a esforço, cansaço, um processo muito longo e não algo tão simples quanto pegar o celular e sentir aquela satisfação que a dopamina traz. E é por querer um prazer imediato que o nosso cérebro sempre vai preferir atividades que tragam essa recompensa de forma mais rápida. Existe um conceito muito importante na neurociência que fala que o nosso cérebro aprende por associação. Então, quanto mais uma atividade é associada a emoções positivas ou a uma recompensa, mais vontade você vai sentir de fazer aquela tarefa. Consequentemente, maior é a chance daquela tarefa virar um hábito. E o problema é que muitas pessoas associam o estudo a algo negativo, algo chato, uma obrigação, e aí quando chega a hora de você abrir um livro, de ter que estudar, fica aquela coisa chata e você fica ali lutando com o seu cérebro, que você não quer fazer aquela tarefa que você preferia estar no celular. Mas isso pode ser mudado porque toda vez que você faz uma tarefa, você cria um progresso, você sente uma sensação de vitória e isso consequentemente gera dopamina também. E é assim que o seu cérebro passa a enxergar isso como algo recompensador e não como algo chato, algo negativo. Outro detalhe também é que o nosso cérebro odeia começar tarefas difíceis. Depois que você começa, os 5 primeiros minutos eles são os mais difíceis, mas depois ele passa a se acostumar com aquela tarefa e fica normal. Então a gente precisa ter isso em mente que os primeiros 5 minutos podem ser difíceis, mas se você vencer ele, consequentemente o seu cérebro vai associar isso a algo bom e vai sentir mais prazer em fazer aquilo. Então você só precisa começar e passar mais do que 5 minutos fazendo aquela tarefa. Agora vamos para soluções práticas. Como é que você vai fazer o seu cérebro amar estudar? Primeira coisa, você precisa diminuir a barreira de entrada. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, você precisa facilitar os primeiros 5 minutos. Então, você não precisa falar para o seu cérebro que você vai estudar 2 horas, 3 horas. Você vai estudar só por 5 minutos. Aí você vai começar e vai perceber que você não vai parar ali naqueles 5 minutos. E, consequentemente, depois de que você entrar em um estado de foco, você vai conseguir fazer essa tarefa por 30, 1 hora ou até mais. Hoje em dia eu consigo estudar cerca de 2 horas e meia, 3 horas direto, sem precisar ali de uma pausa e conseguir me manter concentrada. Segunda dica, crie um ritual. Essa é uma das dicas mais importantes. Eu falo que rotina é o que faz o cérebro funcionar, porque o cérebro gosta do que é automático, então você percebe que quando você cria uma rotina que você faz aquela mesma coisa todos os dias, fica muito mais fácil e você acaba fazendo automaticamente. E a mesma coisa, criar uma rotina onde seu cérebro sinta prazer em estudar, então colocar sempre a mesma música antes de começar, preparar o seu café antes de começar ou estudar no mesmo ambiente, todas essas coisas ajudam o seu cérebro a associar o prazer em fazer aquela tarefa. Hoje em dia, sempre quando eu vou estudar, eu gosto de fazer um chá, então eu coloco um chá, coloco uma música de estudo mesmo, músicas clássicas, músicas que ajudam no foco e eu começo a estudar e coloco um cronômetrozinho. E essas 3 coisas que eu faço hoje em dia se tornam muito mais prazerosa e eu percebo que o meu estudo tem muito mais qualidade e já se torna algo natural, sabe? Quando eu coloco a música, o meu cérebro já entende que ele precisa entrar nesse modo de concentração que agora a gente vai estudar. E aí depende muito da sua rotina, do que funciona pra você e do que você gostaria de criar nesse ambiente de estudo, mas às vezes fazer um chá, fazer um café, colocar uma música, coisas assim ajudam bastante a criar um ambiente.
ou até mesmo às vezes ligar uma vela, algo do tipo, ajuda ali a entender que é momento de estudar. Terceiro, acompanhe o seu progresso. Quando a gente entende que o cérebro gosta de evolução, a melhor coisa que a gente pode fazer é anotar quantas horas a gente estudou em um calendário ou os dias que a gente estudou, para que quando a gente for verificar, a gente consiga ver essa constância acontecendo. Então, o hábito sendo criado, isso dá uma recompensa para o cérebro. Principalmente estudando idiomas, anotar os dias que eu estudei e a quantidade de horas me ajudou bastante, porque eu pude ver, eu fiz um calendário, tipo um tracking, onde mostra os dias que eu estudei, e com isso me dava mais motivação, porque eu não queria deixar nenhum dia da semana sem o checkzinho. Então, isso me ajudava bastante a ter constância todos os dias, ainda que eu achasse que eu não estava movendo, que eu não estava saindo do lugar, entendendo mais, eu continuava só porque eu queria ter aquele verificado. Então, isso me ajudou bastante. Hoje em dia eu sou fluente no idioma, mas foi justamente por manter a constância e fazer mesmo quando eu achava que não estava tendo resultados. Quarto, elimine distrações antes de começar. Não confie na força de vontade, confie no ambiente. Se você estiver estudando e o celular estiver ali do lado, a hora que aparecer uma notificação, você vai querer pegar e você não vai conseguir parar o pensamento de olhar o celular até o momento em que você olhe. Então, se você puder deixar em outro quarto, em outro ambiente, o celular desligado, evitar as distrações, é a melhor coisa que você vai poder fazer para se manter consistente e realmente aproveitar o momento estudando. E por último, celebre pequenas conquistas. Então, celebre, se dê uma premiação para quando você cumprir aquela meta que você tinha colocado de estudos. Uma das coisas que eu faço que vale muito a pena para mim e que eu sinto vontade de estudar e eu quero finalizar aquela tarefa logo, porque eu quero recompensa, é assistir série depois. Então, os estudos vêm primeiro e o episódio de uma série vem depois, e para mim isso é uma ótima recompensa. Então, a partir do momento em que eu cumpro as horas de estudo, eu posso assistir uma série, e isso tem funcionado muito bem pra mim, porque eu quero terminar logo a tarefa, porque eu quero continuar o episódio da série que eu comecei, e principalmente se é uma série que é envolvente, que você quer assistir cada episódio, você vai querer finalizar a tarefa dos estudos pra ir pra recompensa da série, e vale muito a pena. Então você pode aí ver o que vale a pena pra você, algo que você goste muito de fazer, pra você negociar como uma premiação depois que você estudar. Então, a verdade é que você não precisa esperar por motivação, você só precisa repetir esses pequenos hábitos todos os dias que vão acabar se tornando parte de quem você é. Então, a sua identidade. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa que ama estudar, porque pra mim é extremamente prazeroso esse momento onde eu sento e vou aprender uma habilidade nova, vou desenvolver uma habilidade nova. E no final das coisas, o cérebro aprende aquilo que a gente faz todo dia. Então, assim como escovar os dentes hoje em dia é algo natural, porque a gente aprende isso desde o momento em que a gente é criança, e hoje em dia a gente faz sem pensar, lavar uma louça, a mesma coisa acontece com os estudos. A partir do momento que você coloca isso na sua rotina todos os dias, se torna tão natural que você não percebe, não é um esforço muito grande para você fazer, porque acaba se tornando uma atividade natural para o seu cérebro. Agora eu quero saber de você, qual a sua maior dificuldade na hora de estudar? São as distrações, manter o foco ou apenas o fato de começar? Me conta aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para ficar ligado em outros conteúdos como esse. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!